Olá, amiguinhos! Eu quero convidar vocês para uma reflexão na Palavra de Deus. Esse sermão foi originalmente escrito pelo pastor John Charles Hiller e o seu tema é Crianças Andando no Caminho da Verdade. Foi baseado também no texto da segunda carta de João, no capítulo 1, verso 4. E diz assim: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. Amados filhos, o livro da Bíblia do qual este verso foi tirado é o livro mais curto da Bíblia. Tem apenas 13 versos. Por mais curto que seja, porém, ele está cheio de coisas importantes e acho que o versículo que foi citado é uma delas. Este livro é uma epístola ou uma carta escrita pelo apóstolo João. Ele escreveu para uma boa senhora cristã que ele conhecia. Esta senhora tinha filhos e alguns deles eram os filhos mencionados no versículo que lemos. Parece que João encontrou alguns dos filhos desta boa senhora em algum lugar onde ele estava passando. E ele os encontrou se comportando muito bem. Ele foi capaz de escrever um bom relato deles para sua mãe. E esse é o relato do nosso versículo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. Agora, queridos filhos, há apenas duas coisas sobre as quais eu quero falar neste versículo. Alguns de vocês podem estar se perguntando: o que significa andar na verdade? Outros podem estar pensando: por que João se alegrou tanto? Vou tentar responder estas duas perguntas. Em primeiro lugar, eu tentarei mostrar-lhes quando se pode dizer que as crianças andam na verdade. Em segundo lugar, tentarei mostrar-lhes quais foram as razões que fizeram o apóstolo João se alegrar tanto. Queridos filhos, deixe pedir só mais uma coisa. Deixe pedir que vocês prestem muita atenção. Eu não vou fazer isso por muito tempo. Venham e ouçam o que eu tenho a dizer, e que o Espírito Santo abra o coração de vocês e abençoe estas palavras. Quando se pode dizer que as crianças andam na verdade? O que significa andar aqui? Você não deve pensar que isso significa andar pelas ruas da sua vizinhança. Pelo contrário, significa a maneira como nos comportamos, a nossa maneira de viver. A Bíblia chama isso de andar, porque a vida de uma pessoa é como uma grande jornada. Desde o momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, estamos sempre viajando e seguindo em frente. A vida é uma jornada do berço até o túmulo. E por causa disso, o modo de vida de uma pessoa é muitas vezes chamado de caminhada. Mas o que significa andar na verdade? Significa andar nos caminhos da verdadeira religião bíblica e não nos maus caminhos deste mundo. O mundo, eu lamento dizer, está cheio de falsas ideias e inverdades, e está especialmente cheio de mentiras sobre a religião verdadeira. Todas essas mentiras vêm do nosso grande inimigo, o diabo. O diabo enganou Adão e Eva no Éden e os fez pecar, contando-lhes uma mentira. Ele lhes disse que não morreriam se comessem o fruto proibido. Isso não era verdade. O diabo está trabalhando do mesmo jeito agora. Ele está sempre tentando fazer com que homens, mulheres e crianças tenham ideias falsas sobre o Deus Todo-Poderoso e a religião. Ele os convence a acreditar que o que é mal é bom e o que é bom é mal. Ele tenta convencê-los de que servir a Deus não é agradável e que o pecado não lhes fará mal. Lamento dizer que muitas pessoas são enganadas por ele. No entanto, as pessoas que andam na verdade são muito diferentes. Eles não dão ouvidos às falsas ideias que estão no mundo sobre religião. Eles seguem o verdadeiro caminho que Deus nos mostra na Bíblia. Não importa o que os outros façam. Seu principal desejo é agradar a Deus e ser seu servo.
Este era o caráter das crianças mencionadas no versículo que lemos. João escreveu para a mãe deles e lhes disse: ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. Queridos filhos, vocês não gostariam de saber se estão caminhando na verdade? Vocês não gostariam de saber os sinais pelos quais vocês podem descobrir isso? Ouça, enquanto eu tento colocar essas características diante de vocês em ordem, ouça e preste atenção no que eu vou dizer. As crianças que andam na verdade conhecem a verdade sobre o pecado. O que é pecado? Pecado é quebrar qualquer mandamento de Deus. Pecado é fazer qualquer coisa que Deus diz que não deve ser feito. Deus é muito santo e puro, e todo pecado que é cometido o desagrada grandemente. Apesar de tudo isso, porém, a maioria das pessoas do mundo, velhas, jovens e até crianças, pensam muito pouco sobre o pecado. Alguns tentam dizer que não são grandes pecadores e não costumam quebrar os mandamentos de Deus. Outros dizem que o pecado não é uma coisa tão terrível e que Deus não é tão específico e rigoroso como alguns dizem que ele é. Estes são dois grandes e perigosos erros. As crianças que andam na verdade, elas pensam de maneira muito diferente. Elas não têm sentimentos tão orgulhosos e obstinados. Elas sentem que estão cheias de pecado, e isso as entristece e as humilha. Elas acreditam que o pecado é uma coisa abominável, que Deus odeia. Elas consideram o pecado como seu maior inimigo. Elas odeiam isso mais do que qualquer coisa na terra. Não há nada de que elas desejem tanto quanto estarem livres do pecado. Queridos filhos, essa é a primeira característica de quem anda na verdade. Olhe para o pecado. Pense sobre o pecado. Ei, você odeia o pecado? As crianças que andam na verdade amam o verdadeiro Salvador dos pecadores e o seguem. Muitos homens e mulheres sentem que precisam de um Salvador. Eles acreditam que depois da morte vem o julgamento, mas eles acreditam em sua própria justiça como um meio de salvação. Infelizmente, poucos sabem que a Bíblia diz que há um julgamento por vir e que há apenas um Salvador, Jesus Cristo. Poucos vão a Jesus Cristo e pedem a Ele para salvá-los. Em vez disso, eles confiam em suas próprias orações, em seu próprio arrependimento, em sua frequência à igreja, em sua própria bondade ou algo do tipo. Mas essas coisas, embora úteis em seu lugar, não podem salvar ninguém do inferno. Esses são falsos caminhos de salvação. Eles não podem tirar o pecado. Eles não são Cristo. Nada, nem ninguém pode nos salvar, a não ser Jesus Cristo, que morreu pelos pecadores na cruz. Somente aqueles que confiam inteiramente nele têm seus pecados perdoados e irão para o céu. Somente essas pessoas descobrirão que têm um amigo todo-poderoso no dia do julgamento. Esta é a verdadeira maneira de ser salvo. As crianças que andam na verdade servem a Deus com um coração verdadeiro. Atrevo-me a dizer que você sabe que é muito possível servir a Deus apenas com um serviço externo. Muitos fazem isso. Tais homens dizem belas orações com os lábios, mas seus corações estão distantes. Eles se sentam em seus lugares na igreja todos os domingos, mas estão pensando em outras coisas o tempo todo. Tal serviço é somente um serviço externo e é muito errado. Crianças más, lamento dizer, muitas vezes são culpadas deste mesmo pecado. Elas farão suas orações regularmente quando seus pais estiverem por perto, mas não farão quando estiverem sozinhos. Elas parecem prestar atenção na igreja quando seus pais as observam, mas não em outros momentos. Seus corações estão longe. As crianças que andam na verdade não são assim. Elas têm um novo coração. Tal criança deseja ser honesta em tudo o que faz para Deus
e adorá-lo em espírito e em verdade. Quando elas oram, elas tentam ser muito sinceras em suas palavras e no que dizem. Quando elas vão à igreja, elas tentam ser realmente sérias e dar suas mentes ao que ouvem. Uma de suas grandes frustrações é que elas não podem servir a Deus mais plenamente do que já servem. Filhinhos, essa é a quarta característica de andar na verdade. Olhem para o pecado. Pensem sobre o pecado. Seu coração é falso ou é verdadeiro? As crianças que andam na verdade realmente tentam fazer as coisas certas e verdadeiras aos olhos de Deus. Deus nos disse muito claramente o que é certo. Ninguém que lê a Bíblia com um coração honesto pode confundir isso. Mas é triste ver como poucos homens e mulheres se preocupam em agradar a Deus. Muitas pessoas quebram seus mandamentos continuamente e parecem não se importar com isso. Algumas pessoas vão contar mentiras, xingar, lutar, trapacear e até roubar. Outros usam palavrões, nunca oram a Deus e nunca leem as suas Bíblias. Outros são indelicados com seus familiares ou são preguiçosos, gulosos, irados ou egoístas. Não importa o que as pessoas decidam pensar, todas essas coisas são muito perversas e desagradam ao Deus Santo. As crianças que andam na verdade estão sempre tentando manter-se afastadas dos maus caminhos. Elas não têm prazer em coisas pecaminosas de qualquer tipo e não gostam da companhia daqueles que praticam tais coisas. Seu grande desejo é ser como Jesus, santo e separado dos pecadores. Elas tentam ser gentis, sinceras, obedientes, honestas, verdadeiras e boas em todos os seus caminhos. Entristece-as o fato de que não sejam mais santas do que são. Filhinhos, essa é a última característica que lhes darei de andar na verdade. Olhe para o pecado, pense sobre o pecado. Suas ações estão certas ou erradas? Filhos, vocês já ouviram algumas características de andar na verdade. Eu tentei colocá-las mais claramente diante de vocês e espero que vocês tenham entendido que devemos conhecer a verdade sobre o pecado, amar o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, servir a Deus com um coração verdadeiro e fazer as coisas verdadeiras e retas aos olhos de Deus. Pense nessas coisas e eu lhes imploro. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo neste exato momento? Eu estou andando na verdade? Tenho certeza de que muitos meninos e meninas sabem bem que resposta devem dar. Deus também sabe, pois Ele vê seus corações. Filhos, vocês estão andando na verdade? Por que você andaria na verdade? Milhares de queridos filhos já andaram na verdade e acharam agradável. O caminho foi percorrido por muitos pezinhos antes do seu. Milhares de meninos e meninas estão caminhando na verdade neste momento, e ainda há espaço para mais. Queridos filhos, perguntem-se agora: por que não ando na verdade? Quais são algumas das razões pelas quais João se alegrou ao encontrar os filhos dessa senhora andando na verdade? O versículo que acabo de ler diz: fiquei sobremodo alegre. Por que ele se alegrou? Deve ter havido alguns bons motivos. João não era um homem do tipo que se alegra sem motivo. Ouçam, queridos filhos, e vocês ouvirão quais foram essas razões. Primeiro motivo: João se alegrou porque ele próprio era um homem bom. Todas as pessoas boas gostam de ver os outros, assim como a si mesmas, andando na verdade. Atrevo-me a dizer que você já ouviu como os anjos no céu se alegram quando veem um pecador se arrependendo. Bem, em um certo sentido, as pessoas boas são como os anjos. São cheias de amor e compaixão. E quando veem alguém se afastando do pecado e fazendo o que é certo, isso as deixa felizes. As pessoas boas acham que andar na verdade é tão agradável que gostariam que todos os outros também andassem na verdade.
Elas não querem guardar todo este prazer para si mesmas e ir para o céu sozinhas. Elas querem ver todos ao seu redor, amando a Jesus e obedecendo a Ele. Todos os seus parentes, todos os seus vizinhos, todos os seus velhos e jovens amigos, na verdade. Todo mundo. Quanto mais pessoas elas veem andando na verdade, mais elas ficam satisfeitas. Filhos, João era um homem bom e cheio de amor pelas almas, e essa foi uma das razões pelas quais ele se alegrou. E o segundo motivo é que João se alegrou porque é muito raro ver crianças andando na verdade. Queridos filhos, lamento lhes dizer que existem muitos meninos e meninas no mundo. Muitos são descuidados, obstinados e desobedientes. Ninguém pode se alegrar com eles. Eu ouço muitos pais e mães reclamando sobre isso. Eu ouço muitos professores falando sobre isso. Receio que seja bem verdade. Há muitas crianças que não darão suas mentes a nada que seja bom. Elas não vão fazer o que lhes é dito. Elas gostam de ser ociosas e ter seu próprio caminho. Elas adoram brincar mais do que aprender. Elas fazem coisas que Deus diz que não deveria ser feita, coisas erradas, e não se envergonham disso. Isso tudo é muito triste de se ver. Você pode ter certeza de que João aprendeu isso, pois ele era um homem idoso, além de apóstolo, e havia visto muitas coisas. Ele sabia que mesmo os filhos de pessoas boas às vezes acabam se dando muito mal. Atrevo-me a dizer que ele se lembrou de Jacó e Davi e de toda a tristeza que seus filhos lhes causaram. Sem dúvida, ele sabia o que Salomão diz no livro de Provérbios: a estultícia está ligada ao coração do menino. Quando, portanto, João viu os filhos desta senhora não se tornando maus como os outros, mas andando no caminho que deveriam seguir, ele poderia sentir que era uma misericórdia especial. Eu não me admiro que ele tenha se alegrado muito por causa disso. E o terceiro motivo de João se alegrar, porque sabia que andar na verdade faria essas crianças verdadeiramente felizes nesta vida. João não era uma dessas pessoas tolas que não gostam muito do cristianismo e imaginam que isso torna as pessoas infelizes. João sabia que quanto mais da religião verdadeira as pessoas tivessem, mais felizes elas seriam. João sabia que a vida é sempre cheia de preocupações e problemas e que a única maneira de viver confortavelmente é ser um verdadeiro seguidor e servo de Jesus Cristo. Queridos filhos, lembrem-se do que digo agora. Se você quiser ser feliz neste mundo caído e maligno, você deve entregar seu coração a Jesus Cristo e segui-lo. Dê a Ele todo o comando de sua alma e peça a Ele para ser o seu Salvador e o seu Deus. Então, você será feliz. Não tenha vontade própria, mas apenas tente agradá-lo, e então sua vida será agradável. Entregue tudo a Cristo, e Ele se encarregará de administrar tudo o que diz respeito à sua alma. Confie nele em todos os momentos, confie nele em todas as condições, na doença e na saúde, na juventude e na velhice, na pobreza e na fartura, na tristeza e também na alegria. Confie nele. Ele será um pastor, um bom pastor que cuidará de você, um guia que o guiará, um rei que irá protegê-lo e um amigo que irá ajudá-lo em momentos de necessidade. Confie nele, pois ele mesmo diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele colocará seu espírito em você e lhe dará um novo coração. Ele lhe dará poder para se tornar um verdadeiro filho de Deus. Ele lhe dará a graça para manter a calma, para não ser mais egoísta e para amar os outros como a si mesmo. Ele tornará suas preocupações mais leves e o seu trabalho mais fácil. Ele o confortará em tempos de angústia. Cristo dá alegria às pessoas que confiam nele. Cristo morreu para salvá-las. E Cristo vive para lhes dar a paz. Queridos filhos,
João estava bem ciente dessas coisas. Ele as havia aprendido por experiência. Ele viu que os filhos dessa senhora provavelmente seriam felizes neste mundo. Então, não é de se admirar que ele se alegrasse tanto. Quarto motivo. João se alegrou porque sabia que andar na verdade, na vida presente, levaria a glória e honra na vida futura. A vida futura é a vida em que todos devemos pensar mais. Muitas pessoas parecem se importar apenas com o que acontece com elas nesta vida, mas estão tristemente enganadas. Esta vida é muito curta, em breve terminará. As pessoas mais velhas que você conhece lhe dirá que parece que há apenas alguns anos elas eram crianças. A vida futura é a vida de real importância. Não terá fim, será uma felicidade ou dor sem fim. Não duvido que João estivesse pensando na vida futura quando se alegrou. Nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes lhe falou das gloriosas recompensas preparadas para aqueles que andam na verdade. João pensou nas recompensas guardadas no céu para essas crianças e ficou feliz. Não duvido que João ansiasse em seu coração pelo dia em que Jesus voltaria. Atrevo-me a dizer que ele viu em sua mente esses queridos filhos vestidos com roupas brancas, brancas como a neve, com coroas de ouro em suas cabeças, à direita de Jesus, e desfrutando prazeres para sempre. Ele os viu encontrando novamente sua amada mãe no céu, reunindo-se naquele lugar abençoado, onde a separação e a tristeza não serão mais conhecidas. Queridos filhos, estes devem ter sido pensamentos doces e agradáveis. Não me admira que João teria se alegrado. Agora terminei o que tinha a dizer sobre o nosso versículo. Tenho feito o que prometi. Eu lhe disse o que significa andar na verdade e como isso é uma coisa importante. Eu lhes disse, porque João se alegrou tanto ao encontrar os filhos dessa senhora andando na verdade. Deixe-me agora encerrar tudo dizendo algo que, com a ajuda de Deus, pode fixar esta lição em suas mentes. Infelizmente, quantas lições são esquecidas? Quero que essa lição fique em seus corações e que dê frutos. Pergunte a si mesmo: se João me conhecesse neste momento, ele se alegraria por mim? João ficaria satisfeito se ele visse meus modos e o meu comportamento, ou ele ficaria triste? Ó filhos, não negligenciem esta questão. Este não é um assunto leve. Nenhuma pessoa sábia jamais se alegrará com crianças más. Elas podem ser limpas, ter roupas finas, ter uma boa aparência, mas uma pessoa sábia se sentirá triste ao vê-las, se sentir que elas são más por dentro. Se elas não tiverem novos corações, elas não irão para o céu. Acredite em mim, é muito melhor ser bom do que ser bonito. É muito melhor ter graça em seus corações do que ter muito dinheiro nos bolsos ou roupas finas no corpo. Ninguém, exceto as crianças que amam a Cristo, são as crianças que alegram o coração de uma pessoa sábia. Amados filhos, ouçam as últimas palavras que tenho para lhes dizer. Faço-lhes um convite de Cristo, meu Mestre. Eu digo para você, em nome de Cristo, venha e ande na verdade. Esta é a maneira de alegrar o coração de seus pais. Esta é a única coisa acima de todas as outras que agrada seus pastores e professores. Você não sabe o quanto nos deixa felizes quando você tenta andar na verdade. Enquanto você está andando na verdade, sentimos que tudo está bem, mesmo que morramos e deixemos você para trás. Neste mundo maligno, sentimos que suas almas estão seguras, mesmo que sejamos chamados e não possamos mais ajudá-los e ensiná-los. Sentimos que você está no caminho certo para a felicidade e que está preparado para as dificuldades. Não importa quantas possam surgir, sabemos que andar na verdade te trará paz agora e te levará ao céu no futuro. Venha então e comece a andar na verdade agora mesmo.
O diabo tentará fazer você pensar que é muito difícil e que você não conseguirá fazer isso. Não acredite nele. Ele é um mentiroso. Ele quer te fazer mal. Simplesmente confie em Cristo e o siga, e você logo verá que o seu caminho é um caminho de prazer e um caminho de paz. Ore para que o Espírito Santo entre em seu coração e logo você se sentirá forte. Ele irá guiá-lo em toda a verdade. Leia a Bíblia regularmente e em breve você se tornará sábio para a salvação. A Bíblia é a palavra da verdade. Leia e ore. Ore e leia. Comece esses hábitos e mantenha-os. Faça essas coisas e em pouco tempo você não dirá que é impossível andar na verdade, mas venha, e venha imediatamente. Filhos, no terceiro capítulo do livro de Apocalipse, encontramos Jesus Cristo dizendo: Eis que estou à porta e bato. Isso tem acontecido com você? Jesus tem batido a porta do seu coração durante toda esta lição, durante estas palavras que digo? Se assim for, não o deixe esperando. Se sim, vá. Vá a Ele agora, de joelhos em oração. Vá a Ele imediatamente e peça-lhe para entrar. Peça a Jesus para vir morar em seu coração e cuidar dele como se fosse dele. Peça a Ele para capacitá-lo a andar na verdade. Pense quantas crianças no mundo nunca foram convidadas como você está sendo convidado. Pense em quantos meninos e meninas nunca tiveram a chance de serem salvos como você tem agora. Pense em quantos pulariam de alegria e andariam na verdade ao mesmo tempo, se fossem convidados. Por isso, amados filhos, acordem. Vocês não podem dizer que não foram convidados. Jesus te convida. A Bíblia convida você. Eu, servo do Senhor Jesus, convido você agora. Venha para Cristo. Venha e seja feliz. Venha e ande na verdade. Que Deus abençoe vocês.